Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, robótica, EJA e o tema da aula, que são sensores e atuadores. E aí, registraram a data? Então, nós estamos conversando sobre sensores e atuadores. Primeiro eu vou relembrar os sensores do Ludobolt. Vamos relembrar? Então, nós temos o sensor de toque, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, que parece uma linguinha. Ele é um sensor de toque. Quando ele é tocado, ele vai perceber isso e vai executar algo que foi programado. Nós temos o sensor de presença, que é esse sensor que tem duas bolinhas ali que vocês estão vendo. Então, ele vai conseguir perceber a presença através da reflexão. Nós temos o sensor de movimento, que é esse que vocês estão vendo na tela, que parece um aviãozinho, e eu vou explicar porque ele tem esse símbolo, mas ele é um sensor de movimento. E nós temos também o sensor de luz, que ele vai conseguir identificar as cores, né? Quando ele está programado. Vocês estão vendo que ele está com um retângulo vermelho marcando onde estão esses sensores. Além dos sensores, nós temos os atuadores. Atuadores são os itens que executam algo, né? Os sensores, eles vão perceber algo no ambiente. E quando programados, os atuadores irão executar algo. Vamos relembrar quais são os atuadores do Ludobolt? Então, os atuadores são de luz,
Então, quando ele é programado, ele vai ligar os LEDs, né? Pode ser um de uma cor, outro de outra, ou os dois, né, da mesma cor. Então, o atuador vai emitir luz. O atuador pode emitir um som, né, fazer um barulho, tocar uma música. E também ele pode ter movimento, que é a ação dos motores em funcionamento. Podem ser os dois motores programados juntamente ou somente o motor A ou o motor B. Então, esses são os atuadores. Quando são programados, eles vão executar algo, ou seja, podem emitir luz, podem emitir sons ou fazer movimentos, ou todos eles juntos, depende da programação. Eu vou mostrar para vocês uma montagem, a montagem da roleta. Nós já vimos ela em algumas aulas, nós temos ali um sensor que foi programado. Olha aí, o sensor de toque, ou seja, quando ele for tocado, ele vai executar algo. Então, o atuador o motor A, que foi programado para que quando o sensor seja tocado, o atuador A gire. Então, ele vai fazer o movimento da roleta. Onde mais nós podemos encontrar sensores de toque? Vocês já pensaram aí? Onde nós podemos encontrá-los? Então, nós temos alguns exemplos aqui, como os controles remotos, né? O controle do alarme dos carros, o controle remoto da TV e também o controle remoto dos videogames. Eles são sensores de toque, porque ao ser clicados, apertados, eles vão executar algo, né? Então, eles são sensores de toque que foram programados para que você aperte o botão liga e desliga, ele vai ligar ou desligar o aparelho, ele vai mudar o volume, vai mudar o canal ou vai ligar e desligar as travas. Então, são sensores de toque que nós temos no nosso cotidiano. Na aula de hoje, nós vamos fazer um jogo, a roleta dos sensores. Então, eu vou rolar aqui a roleta, ela vai cair num número e de acordo com o número, nós vamos estudar um pouquinho sobre um dos sensores, tá? Então, eu vou começar aqui o nosso jogo. Eu estou aqui com o jogo da roleta e várias montagens aqui com sensores e atuadores. Eu estou aqui com a roleta, o sensor de toque e o atuador é o motor A, que vai girar aqui a viga e vai marcar um desses números, do 1 ao 6. Vamos lá? Caiu mais próximo aqui do número 3. Vamos lá? Então, no número 3, nós temos sensor de presença e movimento. Vamos ver qual é a questão a respeito do sensor de presença? Olha aí, como as luzes de alguns corredores acendem sozinhas. Vocês já perceberam isso? Em alguns locais públicos ou privados, vocês passam e as luzes acendem sozinhas ou elas emitem alguns sons em algumas lojas, em alguns lugares. Vocês já perceberam? Então, é devido ao sensor de presença e movimento. Vocês estão vendo na tela alguns exemplos. Nós temos sensores que aparecem uma bolinha vermelha, que é um sensor de presença que vai detectar o calor das pessoas. Então, ele vai perceber que tem uma pessoa ali. Ele pode emitir um som, disparar um alarme, acender uma luz. Então, depende da função que ele é programado. Talvez você já tenha visto um desses três aí. Nós temos algumas lâmpadas que já vêm com um sensor de presença e que elas acendem automaticamente ao perceber o movimento e as pessoas. E aqui eu tenho uma montagem que eu vou mostrar para vocês. Olha aí na tela. Nós temos uma montagem que tem um sensor parecido com esse sensor que acende as luzes dos corredores. Ali está marcado com o retângulo verde. É o sensor de presença e movimento. E o atuador que nós programamos são os atuadores de LEDs, dispositivos que emitem luz, e buzzer, dispositivos que emitem som. Eu vou mostrar ele aqui em funcionamento para vocês. Nós temos aqui, ó, a montagem. Aqui nós temos o sensor e vamos ver ele em funcionamento. Ele está aqui. Quando eu colocar algo próximo a ele, ele
Olha lá. Ó, vou colocar novamente, ele acende as luzes. E está emitindo um barulhinho, mais uma vez. Vocês viram? É assim que ele funciona. Ele tem esse sensor aqui, ó, que percebe a presença. Então, ele vai fazer um barulho ou acender as luzes. Vocês viram que interessante? Agora nós vamos para a nossa roleta novamente. Vou deixar ele aqui. Vou desligar a montagem para que ele não perceba mais os movimentos. Vamos aqui para a roleta? Número 6. Vamos ver qual é o sensor do número 6. Sensor de presença de reflexão. Vamos ver a questão? Como funcionam os sensores de estacionamento dos veículos? Como eles funcionam? Olha aí na tela. Então, ele tem um dispositivo que está marcado ali com um círculo vermelho, que ele vai conseguir, através de um sensor ultrassônico, ele vai perceber ali os objetos à sua volta. E conforme ele vai refletindo, né, essas ondas sonoras também, ele vai calculando e assim ele vai emitindo alguns sons. Então, de acordo com o que ele é programado nos sensores de carros, de ônibus e de caminhões. Então, ele consegue detectar se tem algum objeto, alguma pessoa ou algo quando a pessoa está dando a ré. Então, ele ajuda, né, através dessas ondas, né? Então, é um sensor de presença, um sensor de estacionamento. Vamos ver uma montagem? Nós temos aqui a montagem do carrinho Ludobolt com o sensor de presença e reflexão. Olha aí na tela, ele está marcado por um retângulo verde, então eles têm esses dois olhinhos ali. E o atuador que foi programado é o atuador buzzer, dispositivo que emite som. Então agora aqui eu vou ligar a montagem e nós vamos testar. Então, olha aqui, este é o sensor de reflexão. Então, conforme eu for aproximando aqui, ele vai emitir um som. Vamos ver? Olha aqui. Ó, ele emite uma luz aqui também, ó. Quando ele está mais longe é um barulho. Ó, vai bater. Então, ele faz um barulho e acende os LEDs vermelhos ali, ó. Viram? Então, é assim que funciona o sensor de estacionamento. Conforme você vai dando a ré com o seu carro, você está lá na parede, certo? Ele vai se aproximando, ele vai dando sinais, ó, vai bater. Então, você para. É assim que ele funciona. Vamos aqui para a nossa roleta novamente. Vamos ver qual é o próximo sensor. Olha lá, está girando. Número 2. Qual será o sensor? Sensor de temperatura. Vamos ver qual é a questão? Olha aí. Como funciona o termômetro digital laser? Vocês já viram o sensor de temperatura chamado termômetro? Vocês já viram esse aqui? Com certeza já podem ter visto. Principalmente agora, neste momento de pandemia, em vários locais, o pessoal faz a medição da temperatura. E como será que ele funciona? E como ele consegue medir a temperatura à distância, né? Porque nós estávamos acostumados com os termômetros de mercúrio, né? Que coloca no corpo, deixa um tempo, e aí o mercúrio vai se dilatando e reconhecendo. Mas esse aqui ele é um pouco diferente. Ele usa um sensor de infravermelho. O que é isso? Ao se aproximar, né, de um corpo, ele vai perceber o calor e também vai transformar esse calor em forma digital, apresentando em graus Celsius a temperatura da pessoa. Eu vou fazer o teste aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele vai medir e... Ó, ele mediu aqui. Não, na verdade, ele não mediu. Vamos de novo. Olha, eu estou muito longe, então vamos nos aproximar aqui. Eu vou medir no meu braço, que acho que vai ficar mais fácil.
Olha, no meu braço deu 34, então sinal que aqui está frio, né? Vou medir novamente aqui, ó. E aqui, ó, deu 36,2. Então, nós podemos notar que, dependendo da parte do corpo onde é medido, tem uma temperatura diferente também. E através desse sensor de infravermelho, à distância, ele consegue calcular qual é a temperatura corporal. E ali, as pessoas vão medindo as suas temperaturas. Interessante, né? O nosso termômetro, que é um sensor de temperatura. Nós temos mais um sensor também que eu vou apresentar para vocês. Olha aí na tela. Nós temos também um sensor de temperatura que nós temos nos eletrodomésticos, nos motores, que é chamado de termostato. Talvez você já tenha ouvido isso. São sensores de temperatura. Ficam dentro das geladeiras, freezers, ar-condicionados e também dentro do motor dos carros. O que eles fazem isso? Eles fazem o cálculo também da temperatura do ambiente e vão indicando, né? Então, na geladeira é super importante, né, que você aumente ou diminua a temperatura e que ela saiba se a temperatura está ideal para conservar os alimentos. O ar-condicionado também, vocês colocam os números, né? E ele precisa desse sensor para saber se o valor calculado que você colocou lá, 23 graus, se ele está realmente 23 graus. E dentro dos carros também, ele vai calcular se o seu carro está com a temperatura ideal para o funcionamento ou não. E agora eu vou mostrar para vocês aqui uma montagem, olha aí na tela. Nós temos o sensor de temperatura e umidade, que está marcado com um círculo vermelho. E nós temos alguns atuadores, olha aí, os LEDs, dispositivos que emitem luz, e o buzzer, dispositivo que emite som. Então, vocês estão vendo na tela aí a montagem com os sensores e atuadores, e agora eu vou mostrar ele em funcionamento aqui para vocês. Então, eu estou com a montagem aqui com um sensor de temperatura. Eu trouxe um copo com cubos de gelo para que eu possa deixar mais frio o meu dedo e assim o sensor consiga identificar, porque ele foi programado para sentir menos de 20 graus. Então, eu aqui deixei o meu dedo um tempinho aqui para que ele fique mais frio e vamos fazer o teste? Eu vou colocar aqui, ó, no sensor. E olha aí, ele acendeu. E está emitindo um barulho, porque ele identificou que o meu dedo está frio. Viram que legal? Então, agora eu vou rolar a nossa roleta novamente, olha aí na tela. Vamos ver qual é o número que será sorteado. Eu vou colocar aqui o meu dedo no sensor de toque novamente e vamos sortear mais um número. Tá? Saiu o número 5, ele ficou bem aqui na divisa, mas saiu o número 5. Vamos ver qual é o sensor? Então, é o sensor de movimento giroscópio. Vamos ver a questão? Olha aí. Onde encontramos sensores de movimento? Vocês já pararam para pensar? Olha aí na tela. Vocês podem encontrar o sensor de movimento giroscópio no celular, no tablet e nos notebooks, em alguns deles. Vocês sabem qual é esse movimento? Olha aqui. Então, ele tem uma parte que fica sempre do mesmo lado. Então, ele vai organizar esse pensamento dele. Conforme você gira, ele vai mudando. Olha aqui, ó. Eu girei, ele mudou a posição. Girei novamente, ele mudou a posição. Vocês já perceberam isso nos tablets, nos celulares? Então, esse é o movimento giroscópio, porque sempre a central dele vai ficar a mesma, tá? Um ponto de referência. E vamos ver mais uma coisa bem interessante? Olha aí na tela. Nós temos o sensor de movimento nos aviões. Nos aviões, nós temos ali, ele sempre vai marcar um ponto de referência. Vocês vão ver aí na tela que ele está marcado com um círculo vermelho. O ponto de referência vai marcar sempre o solo.
É por isso que o sensor lá do kit Ludobolt tem um sinal de aviãozinho, porque o sensor giroscópio sempre está presente nos aviões, porque o avião pode fazer um movimento de um lado para o outro, de para baixo e para cima, e sempre ele tem que estar mantendo o seu ponto de equilíbrio para que ele consiga localizar o solo. Vamos ver um videozinho para entender um pouquinho melhor sobre isso? Vocês viram que interessante o giroscópio nos aviões? Vamos ver uma montagem com ele? Nós temos ali o sensor de movimento giroscópio, que está marcado com um retângulo verde, e foram programados alguns atuadores. Os atuadores LEDs, dispositivos que emitem luz, e buzzer, dispositivos que emitem som. Vamos ver aqui em funcionamento? Então aqui eu tenho uma montagem, uma montagem aqui, ó. E aqui está o sensor giroscópio de movimento. E ele sempre vai ter o ponto de equilíbrio aqui, ó. Conforme eu vou girando, ele vai emitindo um som e vai emitir uma luz, de acordo com o que foi programado, ó. E acende a luz do LED. Vocês viram? Então ele vai perceber o movimento. Ó, se eu fico parada, ele não faz movimento nenhum. Quando ele percebe o movimento, ele vai fazendo o som do buzzer, né? Que é um barulhinho. E acende as luzes. Vocês viram que legal? Então agora eu vou desligar, vou deixar aqui e vamos girar a nossa roleta novamente. Vamos ver qual é o número que deverá cair. Vamos ver agora. Caiu no número 3, que já foi. Vamos de novo. Número 4. O número 4 é o sensor de presença também. Vamos ver a questão que ele está relacionado? Como funciona a abertura automática de portas, portões e cancelas? Você já percebeu que em alguns locais a porta, quando você se aproxima, ela abre? Em mercados, shoppings, vocês já perceberam isso? É alguém que fica abrindo aquela porta? Não, são sensores de presença. Olha aí na tela, eles estão marcados com setas vermelhas. Então eles ficam acima da porta e quando a pessoa se aproxima, ele percebe esse movimento e abre a porta. Quando ele não tem a presença de ninguém se movimentando, fecha a porta. Então ele abre e fecha automaticamente. Assim como as portas dos mercados, shoppings, lojas, nós temos também alguns portões que possuem esses sensores. Só que aí ele funciona de forma diferente. Geralmente os carros, né, dos proprietários, dos moradores ou das pessoas que entram naquele local possuem um dispositivo que vai emitir ali uma mensagem para esse sensor que vai identificar que a pessoa tem a permissão para entrar. Então o sensor vai perceber o carro ali e vai abrir. E tem alguns portões também que tem um sensor anti-esmagamento, ou seja, que vai perceber a presença do carro enquanto ele está passando, para que ele não feche e não acabe estragando o carro, né? Nós temos estes sensores nos portões. E nós temos também o mesmo sensor em cancelas. Não todas, mas vocês já perceberam que tem algumas cancelas que as pessoas se aproximam e elas abrem? Então, são cancelas automáticas. Ela tem o mesmo dispositivo próximo dos portões.
Os carros, né, caminhões e ônibus, eles possuem esse dispositivo que vai mandar uma mensagem para a cancela, permitindo que esse veículo passe. Então, ele vai passar livremente. Então, ela vai levantar, o veículo vai passar e ela vai dar um tempo, vai abaixar novamente. Olha aí na tela, ele está marcado o local que ele tem a identificação. Além do sensor, geralmente eles têm uma marcação no solo também, que vai perceber o peso do veículo, confirmando o que o sensor percebeu. E assim, de acordo com a distância, ela vai levantar a cancela e depois abaixá-la. Então, são sensores de presença que nós temos ali também. Nós temos uma montagem, olha aí, uma montagem de uma cancela automática. E nós estamos utilizando o sensor de presença, que está marcado com um retângulo verde, e também foram acionados um atuador, o atuador do motor A. Ou seja, quando o sensor perceber a presença de algo, o motor A vai funcionar e ele foi programado para que ele levante e abaixe a cancela. Agora eu vou mudar aqui a minha cena para mostrar a cancela em funcionamento. Vamos ver aqui a cancela automática em funcionamento? Eu vou ligar a montagem do meu carrinho, que foi programado para perceber a cor preta, ou seja, um sensor de luz, ele está aqui, e a cancela também vai perceber quando o carrinho se aproximar. Vamos lá? Ó, olha ali que ele está com uma corzinha, ele está lendo a cor preta, o sensor percebeu, cancela abriu e fechou. Vamos ver novamente? Vou colocar ele novamente aqui para que ele observe o sensor de... Ele está lendo a cor preta, então ele vai fazendo esse movimento para que ele faça a leitura. O sensor se aproximou, o carrinho passou e a cancela fechou novamente. Então, agora nós fizemos o sorteio de vários números e faltou somente um. Qual faltou? Vocês lembram qual é o número que não foi sorteado? O número 1. Então, vamos ver qual é a questão do número 1? Olha aí. O sensor de luminosidade. Vamos ver qual é a questão do número 1. Como são acesas as lâmpadas dos postes de iluminação pública? Vocês já perceberam que os postes acendem e apagam? Quem que acende? Vocês já pararam para pensar nisso? Não tem ninguém que acende, é através de um sensor de luminosidade. Também é conhecido como fotocélula ou, pelos técnicos, relé fotoelétrico. Então, ele fica atrás do poste, ali vocês estão vendo na tela, marcado com uma seta. Então, ele vai perceber a luminosidade. Quando está claro, ele vai emitir uma onda que vai desligar a lâmpada, e quando está escuro, ele vai perceber e vai emitir a energia elétrica para que a lâmpada acenda. Então, ele vai perceber a claridade ou não. Olha aí na tela, nós temos uma montagem que também vai simular o poste. Nós temos um sensor de luminosidade, que vocês estão vendo ali, que vai perceber se está claro ou escuro, e um atuador, que é o dispositivo LED, um dispositivo que emite luz. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem em funcionamento. Olha aqui, essa é a montagem, esse é o sensor que está aqui, e aqui eu vou pegar um papel, aqui mais escuro, para que eu esconda aqui o sensor. Então, tá bem claro aqui, né? Então, ele está apagado. Quando eu escurecer, ele acende a luz. Olha aí, igual o poste, ó. Amanheceu, tem dia, apagou o poste. Escureceu, ficou noite, acende o poste. E assim acontece com os postes. Por isso que à noite ou dias de chuva, isso acontece. Olha lá, mais uma vez. Então, é através deste sensor, ó, tirei, ele percebeu a luz, ele parou. Vocês viram que interessante que são os sensores? Então, nós mostramos vários sensores nessa aula, várias coisas muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido várias coisas interessantes e até a próxima aula!